Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. E hoje tem Brasil Assombrado. Quando a gente pensa em lugares assombrados, o que vem à cabeça são castelos, casarões antigos, cemitérios de séculos atrás. Difícil imaginar que lugares com arquitetura relativamente moderna e movimentados possam estar cheios de fantasmas. O que não podemos esquecer é que qualquer lugar pode ser assombrado. Não importa a idade, não importa nem se algo aconteceu ou não. Há histórias de lugares cheios de atividade sobrenatural sem que nunca nenhuma morte ou tragédia tenham acontecido. O espírito apenas gostou da energia do lugar ou das pessoas e ficou por ali mesmo. Brasília, a nossa capital, acredite se quiserem, uma cidade assombrada. E eu não estou falando dos políticos, não, porque esse nem é o tipo de assombração que nos interessa. São muitas lendas e relatos de aparições em vários prédios, em vários pontos da cidade. Há até mesmo quem diga que o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que construiu a cidade, seria a reencarnação do faraó Akhenaton, e que Brasília teria sido inspirada na cidade construída pelo faraó. Brasília tem a forma de um avião, a cidade do faraó de um pássaro, e coincidência ou não, as asas tanto do avião quanto do pássaro têm os mesmos 16 quilômetros de envergadura. Outra coincidência é que a cidade egípcia e Brasília levaram 4 anos para serem construídas, e no centro das duas foram feitos lagos artificiais para diminuir um pouco a falta de umidade. Isso sem contar que tanto o ex-presidente quanto o faraó morreram 16 anos após a construção de suas cidades. Na Praça dos Três Poderes, há uma escultura do artista Bruno Jordi, que homenageia os candangos. Candango era o nome dado aos trabalhadores que morreram durante a construção da cidade. E foram muitas mortes. Os registros são de aproximadamente 3.000 operários mortos. A maioria dos acidentes aconteceu enquanto eram construídos os ministérios. Eram 2 ou 3 acidentes fatais por dia. E eles eram enterrados ali mesmo, no campo de obras. Um dos casos mais conhecidos é o de um desses operários que trabalhava enchendo uma coluna de concreto. Ele se desequilibrou e caiu dentro da coluna. E como a obra tinha um prazo para ser concluída, o mestre das obras não tinha autorização para derrubar a coluna, para retirar o corpo. Então, continuaram o serviço e o homem foi emparedado. Por isso mesmo, possivelmente, a esplanada dos ministérios seja o lugar com mais assombrações. Há relatos de vultos caminhando por todas as salas e corredores, pontos frios, vozes, e quem precisa ficar trabalhando à noite, vigias ou faxineiros, são os que mais presenciam esses fenômenos. E ao que parece, esses vultos, que são conhecidos por todo mundo como os fantasmas dos candangos, são vistos circulando por toda a cidade. Havia uma pressão de todos os lados para que o prazo de conclusão de Brasília fosse cumprido. Então as acomodações dos operários eram insalubres, a comida era intragável e as condições de trabalho ainda piores. Por isso foram tantas as mortes, e os fantasmas dos candangos tomam conta de Brasília. Hotéis de luxo em pleno funcionamento também não escapam de serem assombrados, pelo menos é assim em Brasília. Há relatos de hóspedes e funcionários do Hotel Nacional, que foi o primeiro hotel de luxo da cidade, inaugurado em 1961, da aparição de uma mulher de branco. Ela parece não perceber a presença dos vivos e circula por todas as dependências do hotel. Suas roupas foram descritas como aquelas usadas nas décadas de 50 e 60.
Tem gente que jura que o ex-presidente Michel Temer é algum tipo de entidade vampiresca. Mas ele encontrou um concorrente à altura. O Palácio da Alvorada fica bastante isolado, às margens do Lago Paranoá. E o ex-presidente não conseguiu ficar morando ali por muito tempo. Logo, se mudou com a esposa para o Palácio do Jaburu, porque ele disse que sentia uma energia muito estranha no ar e ouvia muitas coisas assustadoras. E para piorar, onde ele trabalhava também é um lugar assombrado. O fantasma de um dragão da independência, que são aqueles soldados da presidência, ele ronda o lugar. Já foi visto por muitas pessoas. Seu fantasma vaga à noite pelos corredores sem a cabeça, porque, segundo o que contam, houve um acidente e ele morreu decapitado. No monumento Ermida Dom Bosco é vista a aparição de um fantasma de um padre, que muitos dizem ser o próprio Dom Bosco. E esse não é o único ponto turístico com uma assombração. Um dos lugares mais procurados para o lazer foi o Parque da Asa Sul, por causa da piscina de ondas. Ela já está desativada há mais de 20 anos, sem água, abandonada e em ruínas. Mas quem passa por lá diz ouvir o som de braçadas na piscina e também de gritos, que dizem ser dos fantasmas daqueles que morreram afogados ali. Mas, como eu disse, são muitos os lugares cheios de fantasmas em Brasília. A gente vai ver os outros, só que vai ficar para a segunda parte desse vídeo. Semana que vem, então, eu volto, trazendo mais fantasmas de Brasília. Não os funcionários, tá? Fantasmas, daqueles que a gente gosta. Então, até semana que vem, com mais um Brasil Assombrado. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.